E a boa notícia é que para você criar, né, filhos incríveis, é só você trabalhar para que você seja um ser humano incrível. Tá começando aqui o programa Eu Sou o Protagonista, aqui é o Daniel Brugin, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto aqui muito interessante, que é a pior maneira de você criar os seus filhos. E, gente, já de cara aqui vamos deixar bem claro que eu não tô fazendo esse vídeo para ficar jogando nada na cara de ninguém, para ficar cobrando ninguém de nada, né? Para que você de repente comece uma autocobrança aí de será que eu tô criando bem meus filhos? Será que eu não tô? Né? O que é certo? O que é errado? A gente não tá no mundo do certo e errado aqui mesmo, né? Mas o fato de você, né? Eu acredito que você não deva se autocobrar com relação à educação dos seus filhos. Isso não quer dizer que você não tem que colocar muita energia nisso, né? Uma coisa é você colocar energia para dar a melhor educação para essas crianças e outra coisa é o resultado, né? Que tem muitas variações e às vezes a gente tem que aprender a lidar com tudo isso, né? Às vezes você testa uma coisa, não foi bem, aí testa outra, você vê que funciona e assim a gente vai aprendendo juntos. Então aqui é um papo aberto mesmo, com você que é pai, com você que é mãe. Eu sou pai, também tenho meus desafios, né, na criação da minha filha, e a gente vai aprendendo isso juntos. E o que eu vou trazer aqui para vocês muito do que a ciência já descobriu sobre o que funciona, o que não funciona, o que tende a dar certo, e eu espero ajudar vocês. Então, esse vídeo de hoje vai ajudar muitos pais, também vai ajudar de repente você que é avô, que é avó, né, que às vezes partilha aí essa coisa da criação das crianças. Tenho certeza que vai ajudar muito você, tá? E se ao longo do processo você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu sempre faço questão de responder todo mundo, tá? É sempre legal a gente abrir esses assuntos importantes juntos aqui. E se você acredita que tem alguém que pode ser beneficiado desse conteúdo, compartilha com ele ou ela. Tenho certeza que você vai fazer o bem para essa pessoa. Então vamos lá entender, eu separei aqui 10 princípios que você deve ficar atento ou atenta aí na hora da criação dos seus filhos. E o primeiro deles é você não ter congruência no que faz. Por quê, né? As crianças, elas vão aprender muito por modelo. Elas estão modelando você o tempo todo, né? Elas estão observando aquilo que você faz e elas vão tender a repetir aquilo, né? Dando um passo atrás, tem uma coisa aqui que eu considero que é sempre uma boa notícia. Tudo que você faz para atingir mais felicidade, mais alegria na sua própria vida, é exatamente aquilo que vai trazer o melhor para os seus filhos. Você não vai ter que se punir, você não vai ter que deixar de fazer nada daquilo que você ama para poder fazer uma grande criação dos seus filhos. Muito pelo contrário, né? Quando você é um modelo, né? A gente está falando aqui nessa questão de você ser um modelo, você vai querer ser um modelo de alegria, de felicidade, um modelo de uma pessoa que tem uma grande visão de futuro, um modelo de uma pessoa que tem seus sonhos e vai em busca dos seus sonhos, né? Porque se você fizer diferente disso, como é que você vai propor isso para o seu filho ou para sua filha? Não vai funcionar, né? Então dentro disso, falando de congruência, né? Uma coisa que já vai te trazer muita paz de espírito, muita alegria mesmo de viver, é quando você unificar aquilo que você pensa, aquilo que você fala e aquilo que você faz. Quando você, por exemplo, pensa algo e fala outro, fala outra coisa, você já começa a perder essa congruência. Isso vai te fazer mal, vai te incomodar. Cá aqui entre nós, você sabe que o quanto é ruim você viver uma vida que é uma vida, sendo bem sincero, de mentira, né? Onde você está pensando algo e falando outra coisa. Se você ainda assim pensa e fala a mesma coisa, mas na hora de agir você não age, você desvia esse foco, você também não está em congruência, né? E aí as crianças vão perceber isso. Então imagina você falando para essas crianças, né, para o seu filho, para sua filha, que ele não deve mentir, que mentir não é bom. E você vira e mexe, tá mentindo, né? Aquela coisa que alguém liga querendo falar com você e você fala, fala que eu não tô.
né? Fala que eu ligo mais tarde, fala que eu não tô, e a criança tá vendo que você tá ali, né? Você tá mentindo, né? Então, essa congruência, ela é fundamental, ela é muito importante, porque os seus filhos vão ter, sim, você como um modelo. Esse é o princípio básico de tudo. Se eu pudesse dizer aqui uma única coisa os seus filhos vão olhar para você, né? Para você, papai, mamãe aí, e eles vão modelar isso. Então tudo que você quer de melhor para eles, traga para a sua vida primeiro. E acho que isso é uma boa notícia, né? O fato de que você não precisa abrir mão da sua vida para trazer uma vida incrível para os seus filhos. Muito pelo contrário. E é aí que você deve lutar, né, no melhor sentido da palavra, para ter uma vida incrível, para que seus filhos modelem isso também. Congruência o tempo todo. Então, isso é fundamental e é fundamental também no acordo aí entre o casal, né? Que é para que tenha congruência entre vocês também, vocês se alinharem aquilo que vocês vão colocar ali como uma verdade, aquilo que vocês vão colocar de repente como regras, vai fazer muita diferença a criança começar a perceber essa congruência, certo? Fundamental. Próximo princípio que eu deixei aqui, né? Você pode tocar a sua vida de duas formas, tratando o seu trabalho como algo edificante, algo que te realiza, algo que é até divertido, ou como algo que é um problema, que é uma dificuldade, que é uma coisa ruim, que você faz só para ganhar dinheiro, é uma outra vertente. Você pode escolher. Eu sempre escolho, né, já que é uma questão de decisão, eu acredito que a vida que você leva hoje tem muito a ver com aquilo que você decidiu, né? Apesar do que você considera que é a verdade no mundo, na verdade, o que existe é o seu processo de decisão, né? Você decidindo quem você quer ser e batalhando para isso. Então é sempre mais positivo você encarar como o trabalho uma diversão, sim, algo de realização, algo feliz, e às vezes você até gosta do seu trabalho. Você, enquanto tá aí no seu trabalho, você se diverte, você se realiza, faz coisas com temas que você realmente tem prazer em aprender mais, né? Você tem um dia a dia gratificante, tem um monte de coisas super legais que acontecem no seu dia, mas às vezes acontece uma coisa ou outra que não é legal. Aí que fica a pergunta aqui: o que você comunica em casa? Você tem o hábito de ficar falando que você adora o seu trabalho, que você é uma pessoa realizada, que aconteceram coisas incríveis no seu trabalho? Ou você tem o hábito de ficar comentando justamente aquela única coisa ruim, aquela única coisa que está te incomodando, né? Porque eu vou te contar um segredo aqui, para você aí que é pai, para você que é mãe, para você que é avô, para você que é avó. Essas crianças, elas estão ouvindo o que vocês estão falando, né? Às vezes a gente trata as crianças como se elas fossem surdas, né? Ela tá aqui do lado e você tá falando aí, tendo um diálogo aí na mesa de repente, né? Ou na sala, as crianças estão brincando ali no chão e você fala como se elas não estivessem escutando, né? E isso não é verdade, elas estão ouvindo tudo isso. E às vezes você todos os dias tem o hábito de falar das coisas ruins que acontecem no seu trabalho, das coisas ruins que acontecem no seu trabalho. Essas crianças vão crescer acreditando que trabalhar é um problema, que trabalhar é motivo de desgosto, é motivo de estresse, e elas vão começar a criar uma aversão a isso mesmo, né? E aí, para reverter uma crença que você colocou na cabeça dessas crianças logo no início da vida delas, é muito difícil, é muito complicado. Então você precisa sim tomar cuidado com o que você fala com relação ao trabalho, né? Se o seu trabalho não é motivo de realização, de felicidade, de alegria para você, então vá buscar um novo trabalho. Sinceramente, não faz sentido você passar mais da metade da sua vida fazendo algo que você não gosta. Mas se ainda assim você adora o que faz, né? Você tem aquela alegria de acordar, ir trabalhar, aprender coisas novas, lidar com desafios. E na hora que você chega em casa, você foca naquele 1% de problema, fica repetindo aquilo em casa, saiba que você está criando, né, essas crianças para serem adultos no futuro que não vão gostar de trabalho, que vão tratar trabalho como problema e às vezes eles até vão escolher bem um trabalho que poderia trazer realização para eles, mas como eles vão estar com o foco no problema, eles não vão enxergar isso e vão deixar de aproveitar essa jornada incrível. Então, segundo ponto aqui, trabalho é diversão, comunica isso dentro de casa,
faz as crianças perceberem, você falando sobre isso, para elas criarem até uma alegria, né, de chegar a esse momento onde elas vão poder trabalhar. Outra coisa que é horrível, um hábito horroroso, péssimo, e que é um hábito da grande maioria da população. A média, né, essas pessoas que vivem em mediocridade, né, que não estão acima da média, elas têm esse hábito que é ficar falando mal do companheiro ou da companheira. Nada pior, nada mais agressivo para um filho do que ouvir a mãe falando mal do pai, o pai falando mal da mãe, né? Você, de repente, aí numa relação homossexual, um companheiro falando mal do outro perto da criança, né? Uma companheira falando mal da outra. Isso é horrível, gente. Isso daí faz mal para a criança. Essas são as pessoas que ela mais ama no mundo. Então ela não quer ouvir você falando todos os defeitos que essa pessoa tem, né? E não vem com esse papinho de que não tô falando mal, só tô acontecendo um fato. Não, você tá botando o seu foco no que a pessoa tem de negativo. Eu tenho certeza que ela tem muitas coisas positivas, percebe? E não faz sentido você colocar seu foco no negativo. Então isso é uma coisa que faz muito mal e isso vai gerar nessa criança uma mentalidade de reclamação, uma mentalidade de olhar para o negativo, uma mentalidade de sempre buscar julgar os outros e ver o que eles têm de pior. E talvez esse único ponto, né, que você grava na mentalidade dela seja suficiente para arruinar o futuro dessa criança, mesmo. Porque ela vai se tornar uma pessoa negativa, com foco em tudo que tem de ruim no mundo e não naquilo que tem de bom. Ela vai ter uma tendência a não acreditar nas pessoas, né? Porque se as duas pessoas que ela mais ama no mundo já são, na visão de uma ou de outra, uma coisa ruim, imagina todo o resto, né? Então, para de reclamar do seu companheiro, da sua companheira, perto dessas crianças. Eu acho que você não devia fazer isso nem perto, nem longe. Mas que o assunto aqui é criação, né, dos filhos, então vamos parar com isso, que isso é uma coisa que faz muito mal. E isso vou te falar que é uma coisa que é em qualquer idade, né? Vou completar aí amanhã 39 anos, ainda hoje eu não gosto de ouvir isso. Não faz bem, não é gostoso. Então para com isso, tá? Outra coisa fundamental, como a gente já conversou aqui, as crianças estão modelando os pais. Elas estão olhando, eles estão aprendendo com cada um dos passos dos pais. Então, uma coisa que é fundamental é, se você falou algo, faça, cumpra aquilo. Seja até para, de repente, você falou com a criança, ó, se você não guardar seus brinquedos, você não vai ter sorvete depois. Aí a criança não guarda, você fica com dó e dá o sorvete para ela. Ela vai começar a aprender que a palavra não tem valor. Você pode falar o que quiser, depois você faz ou não, né? Isso pode ser muito ruim para ela no futuro, né? Se ela for uma pessoa que não tem palavra, você quer acabar com a sua credibilidade. E uma vez que você acaba com a sua credibilidade, você não tem mais condição de, por exemplo, sobreviver no mercado de trabalho, é você falar uma coisa e não cumprir com aquilo, né? E às vezes a gente acha que é bobagemzinha, sabe? Ah, só um sorvetinho que eu falei que não ia dar e eu dei. Mas para criança não tem pequenininho. Para ela ali, ela tá tratando aquilo como uma verdade maior. E talvez ela no futuro ache que ela pode falar coisas e não cumprir com aquilo. Isso vai prejudicar muito, muito essa criança. Fundamental, se você falou que vai fazer algo, faça, né? Não caia no risco de achar que isso é menor, que só hoje tudo bem, hoje eu tô meio cansado, tô meio cansada aqui, não vou lidar muito com isso. Você está lidando com algo muito maior, que é você começar a criar as primeiras crenças dessa criança. Isso vai transformar completamente o futuro dela. Às vezes uma coisa que é pequenininha para você é gigante para ela. Então, se você falou, faça, né? Tenha essa impecabilidade da palavra, isso é fundamental. Se aí seus filhos crescerem com essa ideia, com essa crença, com esse valor, tenho certeza que o futuro deles será completamente outro. Qual que é o quinto ponto aqui? Mindset de crescimento. O que é isso, né? Basicamente, as pessoas estão divididas em dois grupos. Algumas pessoas têm mindset fixo,
e outras pessoas têm mindset de crescimento. Qual que é a diferença? As pessoas de mindset fixo são aquelas que acreditam que elas nasceram com um certo nível de inteligência, com certos talentos, com certas capacidades, com certas competências, e ou é bom ou não é, e às vezes você está aí fadado a ter uma vida muito ruim, uma vida medíocre, que você não cresceu com talentos e grandes habilidades, né? A mídia traz muito essa ideia, né, do gênio, que ou você nasceu um gênio desde criança ou não, tá tudo acabado para você. Isso é uma grande mentira, né? Então esse é o mindset fixo, apesar de ser uma grande mentira, muitas pessoas acreditam nisso e tendem a pautar a vida delas em cima disso. A outra coisa é o mindset de crescimento, e é isso que a gente quer desenvolver aí nessas crianças, né? O que é o mindset de crescimento? É a criança acreditar e entender que quanto mais ela se dedica a algo, melhor ela fica naquilo. Se hoje ela não conseguiu, se ela continuar treinando aquilo, ela vai desenvolver essa habilidade e vai conseguir no futuro, né? Então, como é que você vai desenvolver o mindset de crescimento aí nos seus filhos? Primeiro, você mesmo, na sua comunicação, tem que trazer que você acredita nisso. Parar de falar, eu não sirvo para isso, eu não tenho habilidade para isso, eu não nasci para isso, porque aí as crianças vão estar olhando para isso e modelando isso, vai fazer muito mal. A outra coisa que é muito legal é você começar a trazer feedback positivo para essas crianças constantemente, mas por aquilo que ela se esforçou, né? Então, por exemplo, a criança fez um desenho lindo ali. Você pode falar assim para ele ou ela: nossa, você nasceu com um talento genial para a pintura, né? Isso vai transmitir para ele, vai fazer ele, né, criar um mindset fixo, ou seja, nasci gênio, não preciso treinar, não preciso ir atrás, já nasci com essa habilidade divina. E lá na frente, se alguém fizer uma crítica para ele ou ela, eles vão pensar assim: meu Deus, isso aqui eu não faço bem, não nasci com esse talento, não vou conseguir fazer isso. É isso que a gente quer, né? Quando você pode vir de uma outra forma, falar assim: poxa, você percebeu que quanto mais você se dedica, melhores ficam os seus desenhos? Percebi que de um mês para cá os seus desenhos estão ficando cada vez melhores. Você tem treinado bastante? Talvez a criança diga: sim, estou desenhando todos os dias. Nossa, é impressionante como você evolui quando você se dedica a algo. Percebe a diferença? Aí elas vão começar a criar essa energia boa, né, e esse ímpeto de se dedicar às coisas para que elas aprendam mais. E essa é a maior verdade do mundo, né? Quanto mais você se dedica a algo, melhor você fica naquilo. Desenvolva um mindset de crescimento dessas crianças. Cuide muito da sua comunicação o tempo todo, daquilo que você fala perto delas, dentro de casa. Fale para elas: parabéns por todas essas coisas lindas e incríveis que você vem fazendo, né? Que esse é o oposto, né, daquilo que ainda infelizmente tem alguns pais que dizem: você não faz nada direito, você é burro, você não presta atenção, né? Que isso aí você tá sangrando a mente do seu filho. É uma baita de uma sacanagem os pais que fazem isso. Infelizmente tem pai e mãe que ainda faz isso, né? Mas eu tô falando que não, você vai dar sempre muito feedback positivo, mas voltado para o quanto essa criança se dedicou àquilo. Vamos aqui então pro sexto princípio. Muitas pessoas me perguntam no meu dia a dia, né? Eu trabalho muito com pessoas dentro de empresas e estão lidando com essa coisa, né, de ter os filhos em casa e de repente você tem muito estresse no trabalho, né? Aquilo mexe com você e elas querem saber como é que eu faço para não levar os problemas do trabalho para casa, né? É simplesmente não falar sobre isso. Como é que eu faço para não levar o problema do trabalho para casa? E eu vou te dizer que é impossível, né? Você é um ser humano único. Você não é o ser humano da vida pessoal e o ser humano da vida profissional. Pessoas que dizem que dividem bem isso, não é real, não é verdade. Se você está completamente estressada, aquela energia ruim no trabalho, você não vai conseguir tirar isso até chegar em casa, né? Não vai conseguir eliminar isso. Então eu sempre considero que você deve fazer um trabalho muito forte, poderoso mesmo, e vale a pena investir tempo, energia, dinheiro nisso mesmo, para que você não
se importe tanto, né, e não absorva tanto esses problemas que acontecem no trabalho, esse estresse do trabalho. É lógico que existem sim lugares e empresas onde o ambiente é completamente tóxico, né, que é uma coisa pesada e que é difícil você conviver com isso, né, mas eu posso dizer que essa é a minoria, com certeza. A grande maioria das empresas, o que acontece é que você tá pegando isso para você de uma forma pesada, né? Você tá com um foco naquilo que é ruim, não com um foco naquilo que é bom. Você tá tratando os desafios do dia a dia como uma coisa ruim, em vez de tratar como uma oportunidade de crescer, de evoluir, né? De resolver esses problemas mesmo. Então você precisa desenvolver essa mentalidade de criar um ambiente alegre, um ambiente de crescimento, de energia positiva, feliz dentro do trabalho, e aí você vai trazer toda essa coisa maravilhosa para dentro de casa. Achar que você vai conseguir fazer uma separação, né? Deixa o problema aí, que quando eu chegar em casa eu não vou lidar com isso, não resolve. Por quê? As crianças sentem muito, né? Elas têm essa parte mais intuitiva, né? Sensitiva mesmo, muito desenvolvida. Então, por mais que você não fale dos seus problemas em casa, elas vão sentir que você não está bem. Você que é pai e mãe já percebeu isso provavelmente, o quanto elas, quando você está bem, quando você está em paz, quantas crianças vêm, né, e querem ficar próximas, querem brincar, e quando você está com uma energia ruim, o quanto as crianças ficam irritadas ou elas querem se afastar de você. Então, é importante cuidar disso. Com certeza, na grande maioria dos casos, é só uma questão do seu mindset. Como é que você está lidando com isso, não do ambiente em si. Acontece? Acontece, mas tende a ser mais raro. Resiliência. É fundamental desenvolver resiliência nessas crianças. E assim, como eu já disse lá no início do vídeo, né? Eu super entendo, às vezes é desafiador, você tá aí super cansado, super cansada, né? Um dia que às vezes foi assim, pesado mesmo, né? De muita coisa para fazer, muita coisa para lidar. E aqui entre nós, às vezes é muito mais fácil você guardar os brinquedos do que ensinar a criança a guardar os brinquedos. Muito mais fácil você pegar um prato e botar na pia do que ensinar seu filho a tirar o prato e colocar na pia, né? Às vezes dá uma preguiça, sim, de ter que fazer esse trabalho constante de educação. Confesso que eu também tenho essa preguiça muitas vezes, né? Mas o que está acontecendo? Às vezes por uma preguiça do pai e da mãe, estou falando bem direto e reto aqui com você, você não está desenvolvendo resiliência no seu filho. Quando ele crescer, quando ele sair desse ambiente seguro, né, que é o lar, né, o lar dessas crianças, ele vai sofrer demais, mas vai sofrer muito. Na vida lá fora, né, a coisa não acontece assim, todo mundo fazendo tudo para você. Você vai ter que ter muita resiliência. Vai ter que lidar com muito problema, com muita frustração, isso é normal, né? Então, se a sua criança começa a dar um chilique que ela quer comprar um brinquedo e você acha que aquele não é o momento, não vai simplesmente porque ela tá dando um chilique, você não quer lidar com aquilo, dar o brinquedo para ela, que você tá acabando com a resiliência dessa criança. E isso é uma sacanagem, porque lá no futuro ele vai sofrer muito, né? Essa criança, ele ou ela, vai sofrer com o fato de não ter criado uma resiliência dentro do ambiente seguro, que é o ambiente do nosso lar, né? É muito mais seguro, muito mais tranquilo, fluido, você lidar com pequenas coisas do nosso dia a dia dentro de casa e criar essa casca, né, entre aspas, da resiliência, do que jogar a criança aí completamente indefesa no mundo e ela ter que aprender isso de uma forma muito mais pesada, muito mais dura. Desenvolva a resiliência nos seus filhos e, como a gente já disse aqui, como eu já disse aqui várias vezes, né? Você é o modelo. Então você tem que ser uma pessoa resiliente, uma pessoa que não desiste, uma pessoa que toma um tombo, levanta, toma um tombo, levanta e levanta inclusive melhor, né? Com mais conhecimento, com mais experiência, né? Até com mais inteligência, sabedoria de como lidar com as coisas. Fundamental. Número 7, resiliência. Número 8, para de mentir perto do seu filho, né? Como eu já disse aqui, na verdade a ideia é que você não minta em lugar nenhum, né? Por que você vai viver uma vida baseada na mentira? Eu sei que isso é um padrão da sociedade, a gente meio que
vai sendo criado e aprendendo a mentir o tempo todo. Isso veio lá dos nossos pais, já, né? Sempre tentando dar jeitinho nas coisas, sempre tentando dar um pequeno golpinho aqui, que tá tudo bem, é uma coisa pequenininha, né? Mas as crianças estão modelando isso e estão aprendendo. Então, a ideia é que você não vai contar mentiras nunca, né? Não tem nada mais edificante, né? Hoje as pessoas falam muito assim, eu queria tanto ter paz interior. Me dizem, né? Eu vejo que você quase não se irrita com as coisas, tá sempre bem, né? Um dos segredos é você estar sempre falando a verdade. Você ficar lidando com mentira, né? Aquela mentira que você fica tentando encobrir, aquilo acaba com a sua paz interior, né? Te tira do seu centro, do seu foco. Então, faça o possível para não mentir e, obviamente, não vai mentir perto dos seus filhos. Eles estão modelando aquilo, eles estão olhando para aquilo, etiquetando aquilo como posso fazer também, né? Papai ou mamãe fez, por que eu não posso mentir também? E aí vai crescer uma criança, né, que vai se tornar um adulto que conta mentira o tempo todo e ele vai ter que lidar com isso. Isso acaba com a paz interior de qualquer um. Quando você está sempre fazendo tudo baseado na verdade, né? Aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que você faz, é tudo a mesma coisa. Sua vida tende a ser muito mais fluida, muito mais tranquila. Como é que você trata os outros seres humanos aí no seu dia a dia, né? Você vai na padaria, de repente, as pessoas que você se encontra, né? Você é uma pessoa que está sempre agradecendo todo mundo, pedindo por favor, falando obrigado, né? Você está sempre sorrindo para essas pessoas, você olha no olho das pessoas, né? E está sempre o tempo todo trazendo assim um desejo de alegria para essas pessoas, né? De ter um bom dia, muito obrigado por isso, parabéns pelo seu trabalho, né? Como é que você trata os outros seres humanos perto dessa criança, né? Ela vai modelar isso também. Isso é uma coisa que faz tão bem para você, faz tão bem para os outros, muda a sua vida completamente. Às vezes a gente está em busca, né, de quando eu comprar aquela coisa, quando eu tiver aquele cargo no emprego, aí eu serei feliz. E às vezes o que vai trazer felicidade para você é o simples fato de você tratar todos os seres humanos de uma forma igual, com alegria, né, com um sorriso no rosto, agradecendo eles, né, olhando no olho dessas pessoas, e é isso que seu filho vai modelar também. Então, começa a olhar como é que você trata as pessoas no seu dia a dia, né? De novo, você deveria fazer isso inclusive quando seus filhos não estão vendo, né? Mas pelo menos quando essas crianças estiverem por perto, cuida disso. Outra coisa muito importante, fundamental, né? Eu acredito que nós seres humanos, a gente vem com alguns apps, alguns aplicativos instalados no nosso sistema que já vem de fábrica, ou seja, todo ser humano tem. Alguns, por nunca colocarem esse app para funcionar de uma forma correta, ele vai meio que sendo encoberto, ou seja, você para de fazer aquilo, mas aquilo vai te incomodar em algum momento da sua vida. E uma das coisas que vai te incomodar se você não colocar isso para rodar na sua vida é o fato de você contribuir com o próximo, contribuir com o mundo de uma forma geral, né? Seja fazendo aí pequenas doações, um trabalho voluntário, né? Coisas que você está contribuindo para um mundo melhor. Como é que você faz isso, né? Você é daquelas pessoas que ficam acumulando tudo em casa, ou você tem o costume de doar coisas, né? Você tem o costume, por exemplo, de falar para os seus filhos, sempre que você ganhar um brinquedo novo, a gente vai doar um antigo para uma criança que não pode comprar. Isso vai trazer, assim, algo profundo dentro dele ou dela, né? Essas crianças vendo você fazendo um trabalho voluntário, para que eles vão criando, né, essa alegria dentro deles da contribuição. Isso é fundamental. Então, olha aí para sua vida agora, né, com um pouco de atenção, com um pouco de carinho e percebe, você vem contribuindo com as outras pessoas ou não? Você tem aquela coisa de que, assim, para nossa família tudo, mas para quem está fora dela, nada. Para os meus filhos, para as pessoas próximas, tudo. Mas para quem eu, de repente, não tenho muito contato, não conheço, o mínimo, né? O que você comunica para os seus filhos com relação a isso? Se os seus filhos criarem um hábito, uma crença de que eles devem contribuir com o próximo,
eles vão ter um benefício maravilhoso na vida deles, vai trazer muita alegria, muita felicidade, e alegria e felicidade leva essas crianças ao sucesso, né? Que é essa coisa de você contribuir. Quando você contribui, né, com alguém que de repente tem menos condições que você, isso traz uma alegria dentro de você gigantesca, faz um bem maravilhoso, e é isso que eu quero para vocês, eu tenho certeza que é isso que você quer para os seus filhos também. E a boa notícia é que para você criar, né, filhos incríveis, é só você trabalhar para que você seja um ser humano incrível. Então vira uma questão de ganha-ganha, né? Todo mundo ganha, você ganha, seus filhos ganham, toda a comunidade, a sociedade também vai tender a ganhar muito com isso. Então é um trabalho que não é fácil, mas ele é muito edificante, ele vale a pena, tá bom? Então, super obrigado você que ficou aqui comigo em mais esse episódio. Muito obrigado mesmo e eu vejo você no próximo vídeo.